Salve! Vamos conhecer hoje a história de Lígia Clark, uma artista visceral que viveu plenamente as efervescências e experiências da década de 1970. Ela criou uma obra original, instigante e participativa. Participativa? Inscreva-se no canal, por favor, vai dar o seu like, comenta. Lígia Clark é um dos nomes mais importantes das artes plásticas brasileiras. O corpo e seus movimentos eram uma de suas inspirações. Lígia pesquisou e trabalhou com diversos materiais. Era uma provocadora de emoções. Lígia Pimentel Lins nasceu em outubro de 1920 em Belo Horizonte, em uma tradicional família mineira. Seu pai, o advogado Jair Pereira Lins, era filho do ministro do Supremo Tribunal Eduardo Lins, e a mãe, Ruth Mendes Pimentel, filha do advogado Francisco Mendes Pimentel. Lígia foi a terceira filha do casal. As duas primeiras eram Maria Beatriz e Sônia. O caçula Francisco chegou depois, completando a família. A irmã Sônia também se tornou artista e escritora, e num dos textos ela lembra que a vontade de fazer artes começou na infância. Adoravam comprar pastilhas de hortelã para fingirem que estavam chupando o inverno. Isso é muito artístico. Elas viviam numa casa com o muro coberto por eras e jardins com os pés de jasmim, palmeiras, camélia, rosa, lixia. Lígia teve uma educação tradicional com direito a festas de formatura. No fim do curso primário, ela se apresentou, por exemplo, vestida de cigarra com asas verdes. O antigo ginasial foi feito em uma escola católica, o Sacré-Cœur de Marie, Sagrado Coração de Maria. Mas ela gostava mesmo, era de chegar em casa para poder cair na brincadeira de uniforme e tudo. Foi nessa época que ela começou a desenhar. Passava parte do tempo na sala de aula de cabeça baixa, rabiscando num papel. Lígia, com lápis de cor, desenhava os rostos de mulheres que via nas capas de revistas. Pequenininha, eu não fazia outra coisa senão desenhar. Lígia casa cedo, aos 18 anos, com o engenheiro civil Aloísio Clark Ribeiro, e antes dos 30 anos já era mãe de 3 filhos, Elizabeth, Álvaro e Eduardo. O estímulo para voltar à pintura foi uma intensa crise nervosa, quando ela aprende a usar a arte como ferramenta de transformação de si mesma. Lígia e família se mudam para o Rio de Janeiro e ela passa a ter aulas com o artista plástico, arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx, referência importantíssima no modernismo, e com a pintora e escultora Zélia Ferreira Salgado, e assume definitivamente Lígia Clark como nome artístico. Tempos depois, ela vai aprimorar o talento em Paris. Durante 2 anos, ela aprofunda os conhecimentos em artes com grandes mestres, como o pintor e gravurista Arpad Zenes, o escultor e pintor Isaac Dobrinskis e o pintor cubista Fernand Léger. É na capital francesa que Lígia realiza a primeira exposição internacional na Galeria do Institut Endoplastique, em 1952. Na volta ao Brasil, ela faz a primeira exposição individual no país, no então prédio do Ministério da Educação e Cultura, uma construção modernista no centro do Rio de Janeiro. E ainda faz parte de outras mostras e da Bienal de São Paulo a partir de 1954. Lígia participa também do Grupo Frente, um coletivo de precursores da arte abstrata e geométrica no Brasil. O grupo, liderado por Ivan Serpa, contava também com as participações de Lígia Pape e Hélio Oiticica, entre outros artistas que defendiam a linguagem geométrica como um campo aberto à experiência e à indagação. Abre aspas. Não aceito coisa alguma de quem quiser me catalogar. Só aceito as críticas de quem seja capaz de vivenciar junto comigo a sensibilidade e a experiência que levaram a um quadro ou uma atitude. Lígia amplia suas pesquisas e passa a explorar as linhas, a moldura que limita o quadro e as dimensões. Em Quebra da Moldura, uma obra de 1954, a moldura se torna a figura central da composição. A Lígia chamou esse novo olhar de linha orgânica. A primeira exposição nacional de arte concreta, realizada no MAM, Museu de Arte Moderna do Rio, em 1956, reúne obras de artistas paulistas e cariocas e revela as diferenças entre os dois grupos. Para o poeta Ferreira Goulart, as discordâncias determinaram o fim do Grupo Frente, dando lugar à criação, em 1959, do Grupo Neoconcreto, uma revolução na arte brasileira.
Lígia assinou o Manifesto Neoconcreto, que criticava a abordagem formal de alguns artistas e lutava por uma arte concreta com mais sentimento e mais cor. Um movimento que surgiu no Rio de Janeiro a partir das ideias do filósofo francês Merleau-Ponty. Lígia participa ainda em 1959 da primeira Exposição Nacional de Arte Neoconcreta no MAN, no Rio de Janeiro. Todo artista é um suicida. Por quê? Porque ele se joga inteiro, se arrisca a todos os compromissos com a superfície que vai trabalhar. E quando o faz, ele não tem a menor garantia de estar certo naquilo que tenta. Interessantésimo isso, né? No início da década de 1960, Lígia vai dar aulas de arte para crianças com deficiência auditiva no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Uma experiência que permitiu que ela aprofundasse a observação do potencial sensorial, corporal e interativo das obras de arte. Ela se firma como uma das precursoras em aproximar o espectador da criação artística. Uma de suas séries mais famosas desse período é Bichos, tida como uma obra viva, onde as peças móveis feitas com chapas de metal e dobradiças podem e devem ser manipuladas pelas pessoas. Com essa série, ela ganhou um prêmio na Sexta Bienal de São Paulo. Um organismo vivo, uma obra essencialmente atuante. Entre você e ele se estabelece uma integração total, existencial. Na relação que se estabelece entre você e o bicho, não há passividade, nem sua, nem dele. Lígia se torna uma artista de projeção internacional e realiza, em 1965, uma exposição individual em Londres. Em tudo que faço, há realmente necessidade do corpo humano para que ele se expresse ou para revelá-lo como se fosse uma experiência primeira. A mim, não importa ser colocada em novas teorias ou ser vanguarda, só posso ser o que sou. Para mim, tanto as pedras que encontro ou os sacos plásticos são uma coisa só, servem só para expressar uma proposição. O trabalho Nostalgia do Corpo, Respire Comigo, de 1966, um saco plástico vedado, inflado de ar, com uma pequena pedra que ganha movimento quando o saco é apertado pelos participantes, numa experiência comparável ao movimento torácico da respiração. A obra serviu de inspiração para a canção If You Hold a Stone, onde Caetano homenageia a artista. Está no álbum London, London e é muito bonita. Lígia vai se soltando e passa a propor happenings, forma de expressão das artes visuais com características das artes cênicas e performances que exigem a participação do público. Seus próximos trabalhos, o Eu e o Tu, série Corpo-Roupa, A Casa é o Corpo e Penetração, Ovulação, Germinação e Expulsão, seguem esses princípios. Lígia, ao longo de sua trajetória, formou um olhar crítico em relação às instituições de arte, principalmente aos museus, e começou a pensar em seu trabalho como formas de abandono da arte tradicional. Para ela, o mais importante era a função do objeto criado e as impressões, percepções, imagens sensoriais que podiam produzir no observador ou participante. O crítico de arte inglês, Guy Brett, se refere da seguinte maneira à obra da artista. Os trabalhos de Lígia Clark não representavam conceitos existentes de arte. Pelo contrário, ela transformou noções de artes e artistas. Lígia, como muitos artistas, escritores, cientistas e intelectuais, deixa o Brasil dos anos de 1970, marcado pela ditadura militar, e vai viver em Paris, onde mora pelos próximos 6 anos. Ela é convidada a dar aulas de comunicação gestual na Faculdade de Artes Plásticas e Ciências da Arte de Sorbonne. É nesse período que ela compõe a obra Baba Antropofágica, desenvolvida com os alunos. Fiz na Sorbonne uma experiência belíssima. Um círculo de pessoas ajoelhadas, rodeando um cara, sobre o seu rosto, eles soltam uma espécie de baba, que na realidade são carretéis de linhas de várias cores, que são colocadas na boca, e o fio é retirado como se fosse baba. A cara do sujeito deitado vai se cobrindo de uma massa, fios vermelhos, azul, amarelo. Depois, as pessoas pegam essa baba e ficam todos ligados. Acho que foi a experiência mais forte que consegui fazer. Eles disseram que no princípio estão tirando um fio da boca, mas depois é como se o ventre virasse pelo avesso. Lígia Clark. Na França, ela se aproxima da psicanálise. Em 1976,
Lígia volta a viver no Brasil, no Rio de Janeiro, e começa uma nova fase no trabalho a partir das experiências coletivas que desenvolveu na Sorbonne. Ela transforma em técnica terapêutica aquilo que se iniciou como uma criação artística e estabelece uma espécie de consultório experimental em seu apartamento em Copacabana, na Zona Sul carioca. Lígia chama esse método de estruturação do self. Ela entende o trabalho como algo intuitivo e experimental. Apropriava-se, à sua maneira, de conceitos filosóficos e psicanalíticos quando estes lhe pareciam fazer eco às suas próprias intuições. Eu trabalho com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que parece. Assume. Lígia ganha adeptos e treina psicólogos, artistas e terapeutas na aplicação de suas práticas. Os cantores, compositores Caetano Veloso e Jardim Macalé foram clientes da artista. Sobre a eficiência do método, Macalé chegou a dizer, quando soube do trabalho terapêutico de Lígia, aderi à experiência. Devo a ela minha salvação psíquica. Lígia Clark foi uma artista corajosa, sem medo de inovar e quebrar conceitos. Era uma observadora atenta das reações humanas e se inspirava nelas para criar, renovar a arte nacional. Ela morreu em casa, no bairro de Copacabana, no Rio, aos 67 anos de um ataque cardíaco. Deixou para nós uma obra instigante de pura provocação. E a frase, eu sou o futuro. Lígia Clark é uma mulher admirável e essa foi a vida dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.